Na última aula a gente falou sobre difração, no experimento em que a gente tinha uma única fenda. E na aula de hoje a gente vai revisitar o experimento de fenda dupla e falar de fendas múltiplas, né, de várias fendas, e analisar qual é o efeito da difração nesse experimento, ok? Bom, então a gente vai começar falando de fendas duplas. E quando a gente falou de fendas duplas na aula dedicada à interferência, a gente considerou que a gente tinha duas fendas pontiformes, ou que a gente estava considerando a interferência das ondas provenientes de duas fendas muito estreitas. Então a gente estava trabalhando no limite em que a largura das fendas ia para zero, tá? Então a gente desprezou, em certo sentido, o efeito produzido pela largura da fenda, tá? Como a gente viu na aula anterior, a largura da fenda está associada com o padrão de difração, com a figura de difração que a gente observa, e a gente viu que o primeiro ponto escuro, a primeira franja escura no padrão de difração aparece para ângulos pequenos, né, quando θ1 é igual a lambda sobre A, na aproximação para ângulos pequenos. Ok, então isso significa que, bom, lambda sobre A caracteriza o espalhamento angular do máximo central, então quanto menor lambda sobre A, mais concentrado tá a luz no primeiro máximo central, e se lambda sobre A for muito grande, significa que o máximo central está espalhado. Bom, então, quando o lambda é muito menor do que A, o θ1 é bem pequeno e aí praticamente toda a luz está concentrada no foco geométrico, né, no pontinho central onde a luz incide. E agora, se o lambda for muito maior do que o A, né, o A é muito pequeno, nesse limite em que o A vai para zero, o máximo central vai estar bem espalhado. E aí, se o lambda for realmente muito maior do que o A, a gente não vê nenhum ponto, nenhuma franja escura, porque o ângulo em que o máximo central se espalha é muito grande. Bom, nesse regime, a gente pode supor que a luz se espalha uniformemente no anteparo e a gente pode, de certa forma, ignorar os efeitos da difração, que foi isso que a gente fez nas aulas em que a gente falou de interferência no experimento de fenda dupla. Tá? Então, naquele experimento, a gente estava considerando esse regime em que lambda é muito maior do que A, e aí a gente derivou essa expressão aqui para a intensidade da luz como função do ângulo θ, da posição do ponto no anteparo, que a gente considera, e a gente vê daqui que isso dá para a gente uma intensidade que varia ao longo de θ, mas todos os máximos têm a mesma intensidade, tá? Então a gente tem uma série de máximos com a mesma intensidade. Só que a gente começou a aula de hoje repetindo o experimento de fenda dupla e não foi isso que a gente observou no experimento que a gente fez em casa. E por que isso acontece? No experimento que a gente fez em casa, a gente estava gerando a espessura da fenda, a largura da fenda com um grafite. Então não tem como a gente fazer uma fenda que tem uma largura muito menor do que o comprimento de onda da luz, que já é bem pequeno. Então, no experimento que a gente fez em casa, essa aproximação aqui, que o lambda é muito maior do que o A, não é verdadeira. E aí a gente não pode desprezar os efeitos da difração como a gente tinha feito na aula sobre interferência no experimento de fenda dupla. A gente precisa levar em consideração os efeitos da difração. E aí o que acontece? Bom, então a gente viu que não é exatamente isso que acontece, né, no experimento que a gente fez em casa. E aí, quando as fendas possuem um comprimento de onda, quando as fendas possuem uma largura comparável ao comprimento de onda da luz, os picos da figura de interferência de fenda dupla são modulados pela figura de difração característica da largura da fenda. Tá? Bom, e aí que a gente vai ter uma intensidade que varia dessa forma aqui. Então, esse pedacinho aqui é a expressão característica da interferência no experimento de fenda dupla com largura, com distância entre as fendas D.
E essa expressão aqui é a expressão característica da difração de fenda única com largura da fenda igual a A. E aí a gente viu que esses parâmetros φ e beta que estão aqui, eles dependem da diferença de fase, entre os raios que partem de diferentes pontos do anteparo que contém as fendas, e a gente viu com cuidado como determinar quem são esses parâmetros nas aulas anteriores, e a gente viu que a gente tinha, aqui é beta, φ igual a 2πd sobre lambda seno de θ, e beta era igual a 2πa lambda sobre seno de θ, em que θ, então aqui está o anteparo, e aqui está então as fendas, né? Então as fendas estão aqui. Se eu ligasse o meio dos anteparos e olhasse para o ponto P, esse ângulo aqui é um ângulo θ, como a gente já tinha visto várias vezes, e a intensidade é dada por essa expressão em que eu tenho a figura de interferência típica de fenda dupla, como a gente analisou nas duas primeiras aulas, modulada pela figura de difração, que vai explicar o decaimento dos picos no padrão de interferência, e por isso a gente vê o máximo central mais brilhante do que os máximos laterais. Aqui nessa simulação, a gente tem primeiramente plotado o gráfico da figura de interferência que a gente viu lá na primeira aula, em que a gente desprezava o efeito da difração. E essa figura aqui, ela é obtida no limite em que a largura das fendas vai para zero. Então a gente observa aqui uma série de máximos, todos eles com a mesma intensidade. Mas como a gente viu, não é exatamente isso que acontece. Na realidade, as fendas têm uma largura finita e por isso a gente vai ver padrões de difração. A gente vai ver uma intensidade maior no máximo central e a intensidade decai à medida que a gente vai para os máximos laterais. Tá? Então aqui, esse parâmetro A mede a largura da fenda. E aí, se eu aumentar o valor de A, eu vou obter um padrão de interferência, né? Aqui, essa figura, esse gráfico roxo representa o padrão de difração característico de uma fenda de largura A. E essa figura azul, aqui, é a figura característica da interferência produzida por duas fendas de largura A. Então, o que a gente vê é que a figura de difração de interferência original, que é essa pontilhada aqui, ela é modulada pela figura de difração característica de uma fenda de largura A, e a gente vê, de novo, uma série de máximos, mas agora eles não têm a mesma intensidade. O máximo central tem uma intensidade maior e essa intensidade diminui à medida que a gente vai para os máximos laterais. E aqui a gente pode ver como isso se modifica à medida que o A aumenta. À medida que o A aumenta, né, que a largura da fenda aumenta até, aqui como uma razão de lambda, então até A igual a 1, que é um comprimento de onda, a gente vê a intensidade se concentrando no máximo central, e à medida que o A diminui, tendendo a zero, a gente vê o máximo central se abrir, o espalhamento angular do máximo central aumenta, até o ponto em que a gente chega à figura de interferência característica que a gente estudou na primeira aula, no limite quando A tende a zero, que é justamente o que a gente vê aqui.